E a Justiça Federal marcou uma perícia médica em Adélio Bispo de Oliveira para o dia 25 de julho. O procedimento servirá para avaliar a cessação ou permanência da periculosidade do autor da facada em Jair Bolsonaro em um comício na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral de 2018. Atualmente, Adélio cumpre medida de internação no Presídio Federal de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Os profissionais médicos vão responder quesitos apresentados pelo Ministério Público e pela Defensoria, entre eles se o quadro de saúde mental apresentado pelo paciente na perícia citada na sentença persiste. O laudo pericial dessa nova análise deverá ser juntado ao processo em até 30 dias após o fim do procedimento. O diretor do Presídio Federal de Campo Grande também foi intimado para providenciar o que for necessário para a avaliação, inclusive o histórico de prontuários de Adélio. Adélio foi considerado imputável, ou seja, incapaz de responder pelos atos que praticou. A sentença, no entanto, fixou um prazo de 3 anos para a nova perícia médica. Então, Augusto, o que acha dessa possibilidade? A nova perícia vai ser feita em Adélio Bispo. Eu acho que ele agiu de maneira muito racional. Os movimentos dele, o jeito vai, treina tiro, treina a atirar, aprende a atirar com mais eficiência, vai, por coincidência, numa escola frequentada, num estande frequentado por filhos do Bolsonaro. Depois ele, na multidão, no meio da multidão, ele procura o seu alvo para atingir. Não, é maluco, tal. E para por aí. Eu acho muito estranha essa apuração. Caramba, aparece o nome dele no Congresso, querendo visitar um deputado, um parlamentar, aí não se fala mais nisso. Invertam a coisa. Faz de conta que um filho do Bolsonaro faz isso. O que você acha que vai acontecer? Vão dizer que ele não tem juízo? É isso que estão falando. Pra ficar num hospital, ali está no paraíso, né? Está no paraíso, comparado com o sistema prisional. Deveria pegar uma cadeia, mesmo regime fechado. Nos Estados Unidos, o que aconteceria? Cadeia sem saidinha, sem nada. Aguardaria absolutamente tudo na cadeia, sem estar em liberdade, sem ser posto em liberdade com 1/6 da pena, sem saidinha, sem nada. É o ideal, Mota? Não há dúvida. Eu concordo totalmente com o Augusto. O tratamento dado a esse caso é muito ruim. Mas ele é compatível com o processo de destruição da justiça criminal brasileira, que está em andamento já há várias décadas e que a gente sempre denuncia aqui. Esse caso não é um caso qualquer. Se tratou de um atentado contra um presidente da República. Esse caso que a gente está observando é mais uma ocasião em que uma legislação ultrapassada, em que ritos jurídicos, burocráticos, tomam precedência em cima do senso de justiça da população. E isso é um absurdo. Você, Zé, 2 minutos. Ô, Vitor, você pode, por favor, repetir a pergunta, porque estava aqui fora do ar no momento em que você falou? Claro, a gente está falando aqui sobre a nova perícia que vai ser submetido o Adélio Bispo para avaliar se ele tem condições mentais ou não de responder a pena pelo assassinato, pela tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, eu vi isso. Deixa eu te falar, existem situações em que a legislação brasileira está lá atrás e é normal, porque o mundo anda na frente da legislação. O Congresso Nacional não atualiza, ficam aí legislações antigas. Então, primeiro eu vou analisar aqui a legislação. Em condições normais, um atentado como esse, Adélio Bispo já estava nas ruas há muito tempo. Tentativa de assassinato ou lesão corporal grave. Um dos dois já estaria nas ruas. Foram atrás de uma legislação muito mais dura. Sabe qual? A Lei de Segurança Nacional. Aí a justificativa porque houve um óbvio argumento jurídico para atentar contra a vida de um candidato à presidência da República que seria o vencedor. E lá a pena máxima, pareceu, 10 anos. E podendo um maior, né?
Quem é condenado a 10 anos, se Adélio fosse condenado a 10 anos, ele já estaria nas ruas, para se ter uma ideia da frouxidão da legislação brasileira. Não pode. Aí ficam, vamos aumentar a pena. Tá, seria o ideal. Mas era só fazer cumprir 10 anos, fazer cumprir 12 anos ou 1 ano, que seja. Se há condenação em 3 anos, tem que cumprir 3 anos. E não esses perdões, progressão, bom comportamento. É um objetivo da prisão, é o bom comportamento corretivo. Parece aquela história de quando o Genuíno foi preso, o advogado dele entrou no Supremo Tribunal Federal dizendo que tinha que soltar porque ele estava deprimido. Aí Joaquim Barbosa disse, não, o objetivo da prisão é tornar a pessoa deprimida mesmo. Lá não é lugar de festa, de ficar alegre, não. E assim por diante. Nesse caso do Adélio, a pena dele foi até muito mais grave, porque é indefinida. No Brasil não há prisão perpétua, mas para este caso sim, né? Que sejam responsáveis os peritos para ver que ele ainda está deve continuar sob cuidado da justiça. Não há nem prazo à prisão dele. Ele foi considerado incapaz e continua assim, porque ele continua, veja bem, delirante, dizendo que tem que matar maçons, tem que matar alguns ex-presidentes, tem que matar o presidente. Ele acha que tem esse objetivo, para se ter uma ideia de quão conturbado é esse senhor. A nossa desconfiança é normal, porque existem várias perícias que colocam nas ruas pessoas que depois matam e depois praticam crimes. Então, eu acho que é um bom momento para discutir a legislação. Mas onde está o Congresso omisso?